Amém. Deus abençoe os irmãos. Vou ser rápido, certo, meus irmãos? Vou ler em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Amém? Amém. Vamos falar um pouquinho sobre o monte do Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor? Bom, meus irmãos, nós temos na Escritura, podemos fazer uma aplicação a estas montanhas em que Deus sempre procurou se manifestar. Deus desceu sobre o monte Horebe e a sarça estava queimando e não se consumia. Deus desceu sobre o monte para entregar as leis a Moisés e poder falar com o povo. Mas nós temos uma aplicação também, que nós vemos em Isaías capítulo 40, sobre a vinda de João Batista, versículo 4, Isaías 40. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E irmão Brana diz que João Batista veio com uma mensagem áspera para endireitar os caminhos tortuosos, dizendo: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Ele foi até Herodes e deu uma mensagem àquele grande monte. Então podemos aplicar espiritualmente uma montanha a um ser humano, a um homem. E aquele monte teria que ser abatido com uma mensagem. E Herodes, ele recebeu a mensagem. Recebeu no sentido de ouvir. Não que ele tenha dado crédito à mensagem de Deus. Não que os grandes montes, que os grandes homens tenham dado crédito à mensagem de Deus, mas eles ouviram a mensagem de Deus. Irmão Brana fala na mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo, que Israel estava indo em direção a Canaã, a terra prometida, e no meio do caminho eles tiveram muitas dificuldades, porque eles deveriam passar por vários países, por diversos reis, por diversas civilizações, teriam que passar no meio das cidades. Irmão Brana fala no parágrafo 69, disse: vocês vão passar por vossos irmãos, vocês vão passar por vossos irmãos, e eles estão perto da fronteira. Existe um povo que mora perto da fronteira. Existe um povo que está estabelecido antes da terceira etapa. Parágrafo 65, irmão Brana diz que a terceira etapa da jornada foi onde a herança deles jazia. Deus os tirou do Egito para colocá-los em Canaã, na terceira etapa da jornada. Deus nos tirou das denominações para nos colocar em Canaã, no batismo com o Espírito Santo. Mas para chegar lá, nós temos uma longa jornada. Nós temos que passar pelo Mar Vermelho, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser santificados, aquele período de deserto. E nós temos que passar pelos nossos meio-irmãos, os moabitas, aqueles que nunca receberam a promessa da terceira etapa. Eles moram até perto da terceira etapa. Eles moram perto de Canaã.
Eles até ouviram falar da terceira etapa. Você sabe, meus irmãos, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, 262. Então o povo estava indo em direção a Canaã. E nós somos este povo. Certo, meus irmãos? Assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. Aí nós temos um profeta, nós temos a coluna de fogo, nós temos a rocha, nós temos a nuvem, nós temos os mandamentos, não temos os selos? Nós temos Josué. Olha, meus irmãos, nós precisamos ser Josué, nós precisamos ser Caleb, nós precisamos ser estes que entram em Canaã. Nós não queremos ser os velhos que saem, os primeiros que saíram, mas que não deram conta de entrar no batismo com o Espírito Santo. Não deram conta de crer que o Cordeiro saiu do trono para revelar os 7 selos. Não damos conta de crer no novo nome. Não damos conta de crer em Apocalipse capítulo 10. Aí sabe o que Deus faz? Mata no deserto. E hoje, meus irmãos, naquele tempo a morte no deserto, morria o meu pai, ele sumia. Ele era enterrado na areia quente, né? Mas hoje a morte é espiritual. Ele continua vivendo. Ele continua importunando. Ele continua atrapalhando. Ele me gerou. Ele saiu do Egito. Ele me gerou no meio do caminho. Mas ele não deu conta de crer como nós temos crido. Certo, meus irmãos? E vocês, se vocês passarem por eles, não falem nada para eles. Eu tenho dado este monte a Esaú, certo, meus irmãos? O monte do Senhor. Eu tenho dado este monte a Esaú. Vocês estão em jornada, eu tenho dado esse monte a Esaú. Esse monte é de Esaú, mas para vocês que creem, eu tenho dado a terceira etapa. 69. Tenho dado este país a Moabe, os meio-irmãos, os moabitas. E você sabe, meus irmãos, se um monte aqui nós queremos representar num homem, eu tenho dado este grande monte a Esaú. Eu tenho dado este grande pregador a esta denominação. Este grande pregador é deles. Ele ensina esse povo de Esaú. Este país de Moabe também tem seus grandes montes. Vocês é um povo que parece que não tem nada, mas vão em direção aonde eu quero colocá-los. Eu quero colocá-los no monte do Senhor. Quem habitará? Quem subirá no monte do Senhor? Eu estou pensando no monte que Deus deu para nós. Eu não sou de Esaú, eu não sou moabita, eu quero minha herança. Eu quero o meu monte. Eu quero ter o privilégio de subir no meu monte. Se Moabe tem um monte, eu quero ter o meu monte que prega para mim também. Vocês compreendem? Isaías e João Batista foi lá no monte chamado Herodes e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, grande montanha. E hoje você tem os grandes montes na mensagem. Este grande mestre foi dado a Moabe. Este grande pregador foi dado a Esaú. Ele é deles, meus irmãos. E você sabe de uma coisa? Apocalipse capítulo 6, o 6º selo, quando o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se em sangue. Verso 14, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas de seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Está compreendendo?
o selo da grande tribulação. Mas não é tão somente na grande tribulação de forma natural, porque irmão Branham diz na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, parágrafo 89, 88 em diante, que estas coisas cumprem de forma espiritual no nosso tempo. Os grandes, os pequenos, os servos, os livres, todos eles procuraram se esconder dentro das montanhas, quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Verso 16, e diziam aos montes, certo? Aqui é aos montes, este monte que eu dei a Esaú, este monte que eu dei a Moabe, chegaram aos grandes pregadores, quando eles viram que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que havia uma pregação que estava falando, que a segunda vinda de Jesus Cristo já se havia dado, que a intercessão terminou, eles não puderam suportar, e eles foram se esconder nos grandes montes, e diziam aos montes, caem sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Não é o que eles têm feito, meus irmãos? Eles não têm se escondido dentro destes grandes montes. Quando eles escutam a mensagem do CD, da terceira etapa, desta revelação dos 7 selos, eles não ficam apavorados, eles não ficam nervosos, eles não ficam com medo, e eles vão se esconder aonde? Nos seus grandes montes, nos seus grandes pregadores, e aí eles dão aquela grande mensagem, tentando apaziguar o povo, falando parágrafos e versículos que não estão na Bíblia, falando que o Cordeiro vai sair do trono no rapto. Não tem isso na mensagem. É o monte escondendo eles dentro das cavernas. Quando os teólogos vêm e dão a mensagem para eles que os coloca em dualidade, é eles se escondendo dentro dos montes, querendo trazer algo diferente para tentar fazer frente com Israel, para tentar fazer frente a Josué. Vocês compreendem, meus irmãos? Vocês compreendem? O monte do Senhor. Porque o Moabe tem seus montes, Esaú tem seus montes, o mundo tem seus montes, e o povo de Deus também tem seu monte. Vamos direto ao final, meus irmãos? Em 74, eles dizem, Deus nos deu esta igreja, fez isso, isso é correto. Deus disse, eu dei este monte a Esaú, não toquem nele. Este grande pregador aí, eu dei para eles. Foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu para a proteção deles. É o lugar onde eles gostam de habitar. Eles habitam ao redor daquele monte. Eles se satisfazem morando ao redor daquelas pregações. Eles se satisfazem com aquelas interpretações que não são escriturísticas, mas eles se satisfazem. Eles não são preordenados a estarem no grupo de Israel. Eu dei isso a eles, é deles, mas vocês vão. Oh, meus irmãos, parado na brecha, você sabe de uma coisa, meus irmãos? O monte do Senhor. Isso é o monte do Senhor, não é? Os profetas sempre estiveram sobre os montes, sempre gostaram de estar nos montes, parado na... Vocês conhecem a história que o irmão Branham contou na mensagem Parado na Brecha? Quando o irmão Branham estava dirigindo seu automóvel, sua caminhonete, com Billy Paul, e Deus começou a falar com ele, e Deus disse, parágrafo 141, eu lhe darei um sinal eterno. E ele disse, olhe na direção oeste de onde você está. Meus irmãos, vou lá no 148 direto. Eu parei e olhei para cima da montanha. Primeiro o irmão Branham olhou para o lado oeste e viu uma grande montanha. Certo? Irmão Branham diz nesta mensagem que irmão Junior Jackson teve um sonho, que ele estava diante de uma grande montanha, de uma grande rocha, e ele estava interpretando escritas que estavam sobre a rocha. E quando ele chegou até o topo, ele pegou uma alavanca, algo como que do ar, e desgastou o topo da montanha, o topo da rocha, o topo da Bíblia. E quando ele desgastou, ali havia uma pedra branca,
Esse é o monte do Senhor. É um monte. Quem subirá no santo monte do Senhor? Meus irmãos, eu não quero ter nada a ver com o monte de Moabe, o monte de Esaú. Eu quero o monte do Senhor. Sabe de uma coisa? Esse é o meu monte. E no meu monte, onde eu moro, ninguém toma ele de nós. Você pode ver que se você morar em Apocalipse 10, ninguém vai te tomar de ti, meus irmãos. Ninguém vai tomar Apocalipse 10 de ti. Ninguém sabe nada sobre Apocalipse 10. Aí você diz assim: e vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Você diz: aquilo cumpriu em 28 de fevereiro de 1963. Eles dizem: não. Mas então me diga o que significa Apocalipse 10. Eles não sabem nada. Eles pertencem ao monte de Moabe. Eles pertencem a quem do Jordão? Eles nunca pisaram em Canaã. Ô, meus irmãos, então, meus irmãos, e quando o irmão Branham desgastou o topo da pirâmide, ali estava uma pedra branca. E você já vai fazer a associação: a pedra branca, e darei ao que vencer uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito que ninguém conhece, senão aquele que certo? Então, meus irmãos, então nós já sabemos que dentro dessa montanha existe uma pedra branca, e aquela pedra branca significa o novo nome. Está dentro da Bíblia, porque nada pode acrescentar ou tirar dela. O que necessita é de um profeta para vir revelar aquilo que já está escrito. Eles diziam para o irmão Branham que o irmão Branham deveria revelar aquilo, mas o irmão Branham disse: não pode, estaria acrescentando. Já está escrito ali, precisa apenas ser manifestado. E quando veio o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, ali está a pedra branca. Ali está aquilo que estava escondido. Ali está o nome daquela manifestação que estava escondido dentro da Bíblia, que não foi escrito por João, porque se João escrevesse, se poria a perder todo o plano de redenção. Aí veio Branham. Vamos, meus irmãos. Então, onde eu queria chegar é o seguinte, meus irmãos: mostrar. O irmão Branham diz que, parágrafo 75, parado na brecha, a rocha é Cristo, que é a Bíblia. Certo? A rocha é Cristo, que é a Bíblia. A montanha é Cristo, que é a Bíblia. A montanha é Cristo, a nossa montanha, o monte do Senhor. E irmão Branham diz: parei, 148, parado na brecha, olhei para cima da montanha. Olha para cima da montanha, meus irmãos. Certo? Olha para cima da montanha. Você já tem passado por Moabe. Você já tem vencido. Você já tem vencido as etapas da jornada. Você já tem vencido seu pastor incrédulo. Você descobriu que você não era daquela nacionalidade. Você descobriu que você foi eleito a uma promessa dos últimos dias. Olhei para cima da montanha e vi aqueles 7 montes. Agora aqui, se você ver uma coisa, havia 7 picos no topo de uma montanha. Uma montanha que tem a extensão de várias milhas. Meus irmãos, 150. E ele disse: quantos picos existem? Eu disse: há 7. Quantos picos existem nessa montanha? Quantos selos existem nessa montanha? Deus é perfeito em 7. E se você olhar, você não vê nada. Mas se você crê no profeta, você vê. Meus irmãos, é preciso crer no profeta. É preciso crer que ele está falando com Deus Todo-Poderoso. É preciso crer que ele está falando com o Criador, com o escritor do livro, com o construtor da montanha. Quantos picos existem na montanha? 7. E quantas letras existem em seu nome? B-R-A-N-H-A-M. Quantos picos existem na montanha? Quantas letras existem no monte, no nome do irmão Branham? 7.
Oh, quem subirá ao monte do Senhor? Meus irmãos, eu gostei quando eu descobri que este é o monte do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém? Graças a Deus. Muito bom. Deus continue abençoando o irmão Rogério de Camargo. Graças. Deixou o trono de intercessão, não é mais cordeiro, hoje ele é leão. Nos abriu os selos, revelou 7 trovões. O seu novo nome é Brana, meu irmão. Cristo veio no monte pôr do sol pra cumprir o que nos prometeu. Ele veio de sua glória com o livro aberto nas mãos. Deixou o trono de intercessão, nos abriu o selo. Cristo vai. Cristo veio no monte pôr do sol pra cumprir o que nos prometeu. Ele veio de sua glória com o livro aberto nas mãos. Ele veio de sua glória com o livro aberto nas mãos.